Após anunciar os jogadores convocados para os 2 últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar, Tite falou sobre algumas ausências marcantes entre os 26 nomes. O técnico explicou que a lista de hoje é específica para a reta final de preparação da equipe e que é uma oportunidade até a definição da convocação oficial para o torneio. Vamos ver a análise dos comentaristas da ESPN. Atenção, porque a seleção brasileira está convocada para os próximos 2 amistosos. É a última lista antes da chamada final para a Copa do Mundo. Sem novidades no gol, né, Mário? Olha aí, Alisson, Ederson e o Everton. Sem novidades no gol. Agora, a partir desse momento, muitas caras novas. Tá nem tanto com o Danilo, o Alexandro e o Alex Telles. O Arana, claro, fora, e o Tite falou bastante sobre ele. Mas entre os zagueiros, ó, a gente tá vendo a convocação de duas novidades que jogam no futebol italiano. O Bremer, da Juventus, e também o Ibáñez, que joga na Roma. Além deles, Militão, Marquinhos e Thiago Silva. No meio de campo, tem Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro está de volta, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, não tem o Felipe Coutinho. E no ataque não tem Gabriel Jesus, tá? Mas tem Antony, tem Firmino voltando junto com o Matheus Cunha, ainda Neymar e Pedro. A gente ouve o técnico Tite, depois, claro, dos últimos nomes: Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Atacantes: Antony, Manchester United; Firmino, Liverpool; Matheus Cunha, Atlético de Madrid; Neymar, PSG; Pedro, Flamengo; Rafinha, Barcelona; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. É sim uma parte integrante dentro dessa ideia. Esses 2 jogos, é uma convocação para estes jogos. E fica aqui uma mensagem bastante clara a todos os atletas, com muita transparência que tem sido até então. Façam o seu melhor, preparem-se bem fisicamente, cuidem-se clinicamente, estejam no mais alto nível nos seus clubes, para daqui a 60 dias estar competindo de uma forma, aí sim, definitiva. Então, esse era o sentido que a gente compreende esses fatores todos. Um adendo na tua observação: o Pedro já fez parte, inclusive o Pedro jogou. Inclusive o Pedro estava convocado antes do Richarlison e não veio porque machucou e teve aquele problema no joelho. Então, ele é uma parte integrante dentro desses 50 atletas e essas novas que estão surgindo, que a gente está sempre fomentando a estarem no mais alto nível. Mas agora, nesse momento, ele não encontra-se em condições de trabalhar conosco aqui na seleção brasileira para esses 2 jogos. Mas para a Copa do Mundo, ele investindo no trabalho, ele poderá voltar sim, com certeza. Na nossa lista larga, ainda tem atletas que não foram chamados. Quando a gente fala que as portas estão abertas, as portas estão abertas. Então, essas variações a gente tem em relação à equipe. Basicamente assim: ter 3 zagueiros e fazer 3 zagueiros agora, não. A gente gostaria sim, eu estou falando de uma forma muito tranquila, de enfrentar europeus. Eu gostaria muito. Eu gostaria, por exemplo, de ter enfrentado todos aqueles que a gente enfrentou antes de 2018. A gente fez, e eu estou falando para o grande público, a gente fez todo o possível. E agora fica essa lacuna. Sim. Poderia ser preparado melhor se tivesse? Sim. Nós, talvez, e eles, talvez também, porque não nos enfrentaram. Eu estava vendo novamente a lista e tem um problema. Tem um monte de figurinha aí que não está no meu álbum, hein? Um monte, não é, Eugênio? Mas acho que sempre é assim, né? E como ele falou ali, tem uns que estão na lista larga, o Kleber falou, e ainda não foram chamados. Nem foram chamados. Está a lista de 55, né? São 55 nomes que a CBF envia para a FIFA, pré-lista. E ali cabe, são 5 seleções, né? São 5 times. E talvez uns que estão no meu álbum, que não estão nessa lista, mas que vão. Sim. Sim. Provavelmente. Fato que acontece. Eu acho que o Tite deu o tom ali. O tom é uma Copa que não tem tempo de preparação. Não tem aquelas 2, 3 semanas antes para os jogadores se reunirem, fazerem uma pré-temporada, treinamentos na Granja Comari, depois vai para a Europa, fica mais... Não, é o seguinte: reuniu uma semana, já está no Catar para jogar.
E por isso, o que ele está falando? Que todos precisam estar muito bem na hora da última convocação. Acho que o que vai definir a lista final para a Copa é o desempenho de todos eles no momento em que a lista for definida, que ela for anunciada. O último final de semana, antes da lista for ser divulgada, quem está melhor desses todos. E enfatizaram o físico, né? Fisicamente, tecnicamente, Sim. por consequência. Né? Então, diz muito. Por exemplo, parece uma loucura o que eu vou falar. O Casemiro é titular absoluto da seleção, não é? Ele, nesse momento, é reserva no Manchester United. E aí? Será que ele vai ganhar essa posição no United daqui até lá? Se ele não estiver jogando, É curto o espaço. ele entra em que situação? Como disse o Tite, estejam no seu melhor. E quem trocou de clube e não se adaptou? O Coutinho, porque para muita gente faz parte ali de um grupo seleto do Tite. A gente já vê que nessa convocação não está. Se ele não estiver tão bem, mas o Everton Ribeiro voando. Exatamente. Pode chegar... Pelo menos foi a indicação que o Tite nos deu. Não tem preparação, é pegar quem está melhor no momento. Então ele tem 55 nomes, portanto ele tem 5 times para tirar 2. Né? Porque são 2 e mais um pouquinho, agora passou para 26. 2 e mais um banco de reservas ali para a Copa do Mundo. Então vai ser emoção até o fim. E quem quiser adivinhar a convocação final vai ter que estar monitorando todos esses jogadores aí do radar. E mesmo assim ainda pode ter uma leve surpresa, né? Tem o caso do Cunha, do Matheus Cunha, e ele não leva o Martinelli. Então ele também deixa no ar ali o que ele ainda quer testar os jogadores que ele acredita. Mas o último teste é agora. Então, exatamente. O último teste dele é agora. Para mim é muito claro que ele deixa o Gabriel Jesus fora justamente por isso, porque é um setor Ele que não precisa testar o Gabriel Jesus ou testar o Felipe Coutinho, Exatamente. Né, E ele está vendo o que o Gabriel Jesus está fazendo no Arsenal. Não deixa dúvida, né? Não tem dúvida. O momento do Gabriel Jesus não é para deixar dúvida para a convocação. Exatamente. Ele está lá. Se ele estiver assim ainda, daqui a um mês e pouco, quando vier, acho que é 7 de novembro, né? Mais do que um mês e pouco, a convocação final, ele vai estar na lista. Eu não tenho dúvida. Exatamente. E aí, quando ele fala da lateral direita, é assim, o ideal é você ter jogadores, pelo menos os titulares, para uma Copa do Mundo chegando no seu auge, assim. E a lateral direita, ela não tem esse jogador. Tem o Danilo, e aí ele fala sobre improvisar, ele até corrige o repórter, né? Quando o repórter usa o termo de improvisar, ele fala, não, o Militão, ele já jogou, a gente acompanhou, a gente já deu essa possibilidade para ele, então ele, para esse jogo, escolhe um nome só de origem lateral direita e deixa essa vaga aberta para pegar algum desses zagueiros que ele tem confiança, por exemplo, o Militão, ele fala do Ibanez também, e colocar nessa posição. E aí, Mari, quando ele não convoca um segundo lateral direito, ele abre mais uma vaga para o ataque. Abre mais uma vaga. Exatamente. Que é onde ele tem uma safra melhor de opções. E ele tá certo. E onde onde ele tem safra, onde ele tem jogadores com mais dúvidas, jogadores com características diferentes e onde o barulho também vai ser maior. Não convocou um, não convocou outro. Acho que não que ele pense no barulho para convocar, mas também tem isso. Agora, é torneio de tiro curto, é verdade, mas vamos imaginar uma possibilidade. Tenho que trazer aqui o Militão para a lateral direita, porque o Danilo teve algum problema e está no meio do caminho. Se tem uma lesão ou uma suspensão na zaga, ele precisa de um quarto zagueiro para estar presente e pronto, né? E eu acho que é esse quarto homem que ele ainda está buscando. Que é a grande dúvida, porque ele já tinha chamado o Gabriel Magalhães, ele vai buscar o Ibanez agora para ver como é que é. Já esteve ali o Lucas Veríssimo. Léo Ortiz já foi. Léo Ortiz já foi chamado. Lucas Veríssimo era o dono da vaga até se machucar. E dá para ver como eles monitoram a recuperação do Veríssimo, Ele tá voltando. Então, nesse período daqui até lá, pode ser que o Lucas Veríssimo consiga jogar no Benfica e, a vaga é minha. E aí, mas assim, para você não convocar um lateral e contar com um zagueiro que faça essa função, você precisa ter 4 zagueiros da sua confiança total. Porque senão você, tem o Marquinhos e o Thiago Silva, beleza. Tenho que botar o Militão de lateral, o Ibanez é esse cara?
Não sei. Vamos chamar o Cícero Melo para conversar conosco também. O Cícero estava lá na entrevista, acompanhou de perto. O Bremer, né? Que foi convocado também. Sim. O Bremer também, né? Pra gente Foi falar. eleito o melhor do Daniel campeonato Alves. italiano na temporada passada. O Bremer é um bom assunto aí pra gente conversar também. Mas, Cícero, enquanto a gente via a entrevista aqui, eu falava pro Eugênio e pra Mari que eu achei uma entrevista bastante aberta até do Tite, porque normalmente ele foge, né? Ele vai naquelas conversas dele lá, né? E foge daqui, foge dali, não responde muito. Dessa vez ele foi bastante claro nas respostas, pelo menos eu achei isso. Não sei se a sua sensação aí ao vivo foi a mesma. O que você achou? Grande abraço para você, Bruno, para os companheiros e para o fã de esporte. Estamos ao vivo aqui na sede da CBF. Tive essa mesma impressão. Uma entrevista um pouco diferente das demais do Tite, em que ele esclareceu muitos pontos, não se furtou a responder as perguntas diretamente dos repórteres. Dos 26 convocados, 23 atuam no exterior e só 3 aqui no futebol do país, né? O Everton, goleiro do Palmeiras, e os jogadores do Flamengo, o Everton Ribeiro de volta à seleção, meia, e o Pedro, atacante do Flamengo, que era uma unanimidade aí entre todos. Esse não foi zebra nenhuma ter sido convocado. Agora, você falou aí da transparência do Tite, respondendo diretamente. Depois do término da coletiva, eu conversei rapidamente com o Juninho Paulista e obtive aqui algumas informações interessantes. Essa pré-lista de 55 jogadores que o Tite falou na entrevista coletiva, que quer que divulgue logo para não ter especulações, o Juninho disse que a CBF só vai divulgar no dia 21 de outubro. Né? Agora, ele me confirmou, não se furtou a responder, o Juninho Paulista, porque muita gente perguntou. O Scarpa está numa forma exuberante, assim como o Pedro. Dos que atuam aqui no futebol do país, o Gustavo Scarpa também está jogando muita bola. E eu obtive, então, a informação do Juninho Paulista. O Scarpa está na lista dos 55. Não sei se vai ser convocado, acho difícil, não teve nenhuma chance na seleção, mas pelo menos está ali. De repente ele vira uma unanimidade, como foi o Pedro, e o Tite vai ser obrigado a convocá-lo. Tudo vai depender desses 2 últimos amistosos também. Alguns jogadores ainda podem voltar à seleção, como o Martinelli, Gabriel Jesus, eu acho que é um xodó do Tite, dificilmente vai ficar fora da lista da Copa. Ele não precisa mais testar, conhece muito o Gabriel Jesus, que está arrebentando agora no Arsenal como titular absoluto. Felipe Coutinho, me parece que está brigando com o Everton Ribeiro. Ou vai um ou vai outro para a Copa. O Felipe Coutinho também já foi bastante testado e nessa volta do Everton Ribeiro eu acho que o Tite vai tirar as últimas conclusões nessa posição. Quem vai para a Copa? Um dos dois vai e o outro provavelmente vai ficar de fora. O Daniel Alves, pelo que a gente sentiu, se ele não melhorar demais a sua condição física, né, principalmente lá no Pumas do México, está com 39 anos de idade, vai ficar de fora da Copa e aí só o Danilo vai ser um lateral direito específico, porque aí ele teria o Éder Militão, que já foi lateral direito, o Ibañez, que também sabe jogar na posição, e até o Fabinho, que começou no Fluminense, na base do Fluminense, de lateral direito, depois é que passou para volante. Tem a impressão que a única posição que nós vamos ter um jogador só é a lateral direita, se o Daniel Alves não subir muito de produção. Me pareceu também que um jogador praticamente está fora dos planos do Tite, que é o Gabigol, que era uma unanimidade no Flamengo, no torcedor brasileiro, e essa unanimidade transferiu-se para o Pedro, né? Então eu acho que o Gabigol perdeu o espaço, dificilmente vai estar na Copa do Mundo, a não ser que ele arrebente daqui até a convocação final. Guilherme Arana, infelizmente, talvez brigasse por uma posição de titular na lateral esquerda ali com o Alexandro, então acho que não tem mais dúvidas, o Alex Telles dificilmente vai deixar de ir à Copa. Isso foi o que eu senti aqui na entrevista, principalmente na parte final em que nós mostramos, eu senti essas conclusões aí, quer dizer, não são conclusões, mas apenas sentimentos em relação a tudo que se falou. Vamos aguardar então, a lista final para a Copa do Mundo deve ser no dia 7 de novembro, com a apresentação da seleção no dia 13 ou 14 de novembro. Vai ser um período curto de preparação para a Copa do Mundo. Tá legal, Bruno? Tá certo, Cícero. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí para você, mas o Cícero traz algumas informações importantes, né? Sobre a questão do Scarpa também. Tudo bem que é uma lista de 55, né? Se o Scarpa não estivesse na lista de 55 também, mas tudo bem, né? Tá na lista larga, como falou... O tal do radar. Tá no radar, é isso aí. E o Gabigol a gente realmente não falou, né? É que o caso do Scarpa, Mari, me parece que é essa disputa aí com o Everton Ribeiro e com o Felipe Coutinho.
Exatamente, o Gabigol ele entra nessa disputa que a gente falou de muitos nomes à disposição do Tite. E assim, a gente vê nesse setor briga entre os melhores, briga entre jogadores que realmente estão jogando muita bola. E ele até fala do Pedro Raul, né? Ele falou, então. Eu sei o que ele está fazendo, assim, é impressionante ele ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando no Goiás. Só que não chamou o Pedro Raul, justamente porque é um período muito curto, né? Para começar do zero, é um teste do zero seria com ele. Por que eu entendi, ou pelo menos senti a entrevista mais aberta do que outras? Porque muitas vezes a gente viu, não, só falo de jogador convocado, né? Dessa vez ele falou do Dudu, falou até do Cássio, falou que teve clube que não colaborou em nada com o trabalho ali deles, né, da comissão. E aí imagino que seja clube do exterior, né, pela maneira como eles elogiaram os clubes brasileiros. Mas não sei se aqui no Brasil alguém dificultaria o trabalho da comissão, né, Eugênio? É curioso isso, né? Será que é o clube do exterior? Os 3 jogadores do Arsenal não foram chamados, né? Não foram. É bem do Arsenal, que tem o Edu. E o curioso é isso, eu ia chegar nesse ponto depois. O Edu que trabalhou na seleção brasileira na última Copa do Mundo. Nenhum Gabriel de lá. Os Gabriéis, os 3 ficaram de fora da lista. Não sei se é isso, né? Deixando no ar, a gente fica pensando. Claro. Qual foi o clube que não teve jogador chamado? O Arsenal tem 3 jogadores que estão, assim, muito dentro do contexto. E eles não foram chamados. Talvez porque eu acho que, pelo menos, o Gabriel Jesus, ele vai estar na Copa do Mundo. O Gabriel Magalhães vinha sendo chamado, não foi. E o Martinelli, que vive um grande momento também, tem jogado bem, tem feito gols, tem sido importante, ele não foi chamado dessa vez. Não sei, tá? Estou aqui só e até porque delirando. Daqui do Brasil, são poucos clubes com, né, com condições de terem jogadores convocados. Né? Então, a gente sabe que com o Flamengo ele não tem problema, com o Corinthians ele não tem problema. Com o Atlético teria o Arana e ele lamentou muito a ausência do Arana, até contou como é que foi a conversa. O Palmeiras também não é porque ele falou, quero agradecer ao Palmeiras. Ele convocou o Everton. Ele convocou o Everton e ele até falou assim, o Palmeiras sempre recebe a gente muito bem. Então... Só se a gente pega a situação do Aston Villa atual, que não está das melhores, ele não trouxe o Coutinho para testar. Nem o Coutinho, nem o Douglas Luiz, que já esteve também nesse radar grande aí de convocações do Tite. Não sei, aqui é a especulação nossa, vamos esperar. Claro, Eu só quero pontuar o seguinte, quanto à lateral direita. O Dani Alves, depois de um início muito tumultuado, muito questionado e criticado no México, nos últimos 2 jogos ele melhorou a sua produtividade. No último, inclusive, o time dele goleou, ele deu assistência, tem dado passes para gols, não está jogando exatamente de lateral, está jogando mais como meio-campista, mas é um sinal de que ele pode, aos poucos, como disse ali o Fábio Maceredian, nesse momento fisicamente não está no seu melhor, mas daqui até o mês de novembro, ele pode encontrar essa pegada aí, esse ritmo, para chegar na Copa do Mundo. O que eu achei curioso sobre o Daniel é que no começo da coletiva eles estavam explicando, né, que a gente se dividiu, o Tite e o Juninho foram para um lado, enfim, né? E aí, para o México, levaram o fisiologista para acompanhar, né, na duplinha que vai falar com os jogadores e entender. Então, acho que o Daniel passa muito por isso, pelo físico. Ele já joga mais minutos do que jogou no Barcelona, está jogando praticamente o tempo todo, bem mais. Mas Copa é momento e é muito difícil apoiar nesse discurso dele de quão importante ele já foi para a seleção, né? Realmente, já foi muito importante. Mas o Brasil precisa de jogadores que estão no alto nível para esse tiro curto que é a Copa do Mundo. E aí, entre as novidades, Mari, tem o Brenner, né? Dois zagueiros que jogam na Itália. O Ibáñez, que a gente estava falando, né? Que aparece que é gaúcho, que aparece no Fluminense. A mãe dele é uruguaia, né? Se não me engano. E o Bremer, assim, foi uma disputa enorme da Inter com a Juventus para contratá-lo nessa última janela. Até a seleção italiana cogitava também naturalizá-lo. Exatamente. E é um cara que joga com o Danilo, que tem jogado como zagueiro, e com o Alexandro também. Tem uma defesa bianconeira aí na seleção. Trocou de time agora também, né? Foi para a Juventus agora. Diversos jogadores fizeram esse movimento nessa temporada. E aí, até por isso que é difícil nomes que não são tão consagrados na seleção perderem espaço por estarem na reserva, que é o caso do Casemiro. É um espaço muito curto para essa avaliação. O Bremer foi eleito o melhor da Série A do ano passado, da temporada, do zagueiro. E é um espaço que o Tite ainda está buscando esse quarto nome, como a gente está falando. É um bom nome, Eugênio?
Esses dois zagueiros que estão na Itália... Olha, zagueiro para se destacar no futebol italiano precisa ser bom, né? Sim. A Juventus pagou quase 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. E ele se destacou no Torino e aí chega a Juventus. A questão é ver esse desempenho dele daqui até a convocação final. É claro, dentro da seleção brasileira como é que vai ser, né? Que o Tite gosta muito de observar esse ambiente, né? Bastidores de seleção e como ele vai sair na Juventus daqui até a data final da chamada. Passa a ser uma opção, mas é uma daquelas opções de última hora, né? Jogadores que não estavam no radar até o ano passado e que o Tite está abrindo a janela, está falando, ó, estou olhando todo mundo, mesmo aqueles que não fizeram parte de todo o processo. No caso do próprio Pedro, né? Sim. Não fez parte. Ele já foi chamado, sim. Foi chamado aqui e ali, se machucou quando foi chamado da primeira vez, da outra vez não teve tanto espaço, mas agora vive um momento muito bom. O Tite está entendendo que, acima do histórico de ciclo, é fundamental para um torneio de tiro curto o momento que o jogador chega. Ele não quer levar jogador meia bomba, jogador que está com algum problema para a Copa do Mundo, porque sabe que vai precisar de todo mundo. Foi um problema, né? Na Copa passada. Nas últimas também. Copas. Sim, nas últimas, hein? Nas últimas Copas. Desses zagueiros que o Tite chamou, o Bremer é o 2010 mais foi alto. muito isso. 10, 14 e também 18. Se você gostou do conteúdo, então não esqueça de se inscrever e deixe seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol. Lembrando que você é o responsável para o crescimento desse canal e para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, e tchau!